Eu vou provar aqui, biblicamente, modéstia à parte, que nós não podemos confundir as trombetas que são tocadas nesses três eventos diferentes. A trombeta do arrebatamento é uma trombeta, as trombetas da grande tribulação, tendo a sétima, que é a última de uma série de 7, é outra trombeta, em outro momento diferente, e a trombeta da vinda de Jesus à terra é outra trombeta. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Sanchez Ibordi, seja bem-vindo ao meu canal. Este vídeo é parte de uma live em que eu respondi algumas perguntas escatológicas. Curta esse vídeo, compartilhe e, se desejar, inscreva-se. Também, se você quiser ser membro do meu canal, é só você clicar em Seja Membro na página inicial deste canal, ou também, se você desejar, você pode clicar no link Seja Membro aqui na descrição deste vídeo ou no comentário em destaque. Você vai ter benefícios, como obter o esboço de cada vídeo que nós apresentamos aqui. Você sabe que cada vídeo ele é acompanhado por um estudo detalhado que nós fazemos, um esboço, e que você poderá ter acesso sendo membro do meu canal. E que Deus abençoe a sua vida. Vamos ao vídeo então, a paz do Senhor. Na palavra profética nós temos pelo menos trombetas aí relacionadas a 3 eventos diferentes. Nós temos trombeta relacionada com arrebatamento, nós temos trombetas relacionadas com a grande tribulação e nós vamos ter também trombeta relacionada com a vinda de Jesus à terra. Os nossos irmãos pós-tribulacionistas, eles fazem uma harmonização de todas essas trombetas, querendo dizer que todas elas são a mesma trombeta e se refere ao mesmo evento. Nesse caso, segundo eles, o arrebatamento, a vinda de Jesus à terra e também aquelas trombetas lá da grande tribulação, a última delas também vai acontecer ao mesmo tempo. Eu vou provar aqui, biblicamente, modéstia à parte, que nós não podemos confundir as trombetas que são tocadas nesses 3 eventos diferentes. A trombeta do arrebatamento é uma trombeta, as trombetas da grande tribulação, tendo a sétima, que é a última de uma série de 7, é outra trombeta, em outro momento diferente, e a trombeta da vinda de Jesus à terra é outra trombeta, porque também não podemos confundir o arrebatamento da igreja com a vinda de Jesus à terra. No arrebatamento da igreja, Jesus vem, mas ele vem até os ares. Ele não vai descer aqui na terra. Agora, na vinda de Jesus à terra, é outro evento, Vai haver também toque de trombeta. Irmão Ciro, então nós vamos ter mais 2 vindas? Não, a rigor, a Bíblia fala de uma segunda vinda. Só que a vinda de Jesus até o céu, até as nuvens, não deixa de ser uma vinda. Mas não é considerada a segunda vinda, porque a segunda vinda, claro, ele vai ter que pisar com os 2 pés aqui na terra. É uma volta, claro, ele vai ter que voltar aqui na terra, vai ter que pisar aqui na terra. Mas então, se lá em Hebreus 9:28 diz que ele aparecerá segunda vez aos que o esperam para a segunda vinda, e vocês defendem que ali é o arrebatamento, porque ele vai aparecer só para a igreja, então, se aquilo ali já é a segunda vinda, a vinda à terra seria uma terceira vinda. Não, porque nós entendemos que a segunda vinda abrange um período de 7 anos e que o arrebatamento é tão somente o evento desencadeador dessa segunda vinda, que vai ter como evento culminante, evento conclusivo, a vinda de Jesus à terra. Tá certo? Então vamos para as trombetas,
A trombeta do arrebatamento da igreja, ela só aparece em duas passagens. Está muito claro. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Nessa ordem, na linha do tempo, né? Porque, claro, na Bíblia, 1 Coríntios vem antes de 1 Tessalonicenses. Mas na linha do tempo, nós sabemos que 1 Tessalonicenses foi escrita, esta carta foi escrita antes de 1 Coríntios. Porque Paulo escreve 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses na sua segunda viagem missionária, quando ele estava em Corinto, onde ele permaneceu 1 ano e meio. E 1 Coríntios, Paulo escreve quando estava em Éfeso, já na terceira viagem missionária. Então, sempre quando nós vamos interpretar 1 Coríntios, em assuntos ligados ao arrebatamento, nós temos que considerar o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4. Então, a partir daí, nós podemos, claro, afirmar que em 1 Coríntios, quando Paulo diz, 1 Coríntios 15, 51 e 52, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, nós podemos concluir que essa última trombeta é a mesma trombeta que está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, em que Paulo disse: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Veja, a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo disse em 1 Coríntios que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. A mesma coisa é dita por Paulo em 1 Tessalonicenses 4. Só que em 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala claramente que nós seremos arrebatados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. 1 Coríntios não tem o verbo arrebatar, mas diz que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Então, quando nós harmonizamos, e aí é possível harmonizar, 1 Coríntios 15, 51 a 55, podemos usar toda essa perícope, com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, nós percebemos que se trata do mesmo assunto e uma passagem se harmoniza com a outra e uma completa a outra. Bom, depois nós vamos apresentar mais detalhes, mas o que é importante a priori é dizer que essa trombeta do arrebatamento, ela é chamada de última e nós temos que tentar explicar por que ela é chamada de última, porque Paulo não se preocupou em explicar. Paulo simplesmente disse: olha, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. E aí, claro, os nossos irmãos pós-tribulacionistas, eles falam: bom, se aqui é a última trombeta, e lá em Apocalipse 11:15 fala da sétima trombeta, que é a última de uma série de 7, só pode ser a mesma coisa, e eles fazem uma associação para colocar o arrebatamento lá já naquele momento da última trombeta, que não é ainda o momento da descida de Jesus na terra, porque naquela sétima trombeta é tão somente anunciado que o reino vem, mas ainda depois daquela trombeta tem mais 7 taças da ira de Deus. Jesus não vem naquele momento exatamente à terra. Então aí já tem um problema para o pós-tribulacionismo. Além, claro, de forçar uma harmonização que acaba gerando aquela teoria que nós temos usado até de bom humor e citado como arrebatamento ioiô. Porque já que eles zombam e dizem: vocês acreditam no arrebatamento secreto e tal. Mas o arrebatamento secreto, embora não exista o termo na Bíblia, arrebatamento secreto, ele está implícito porque nós vamos ter um encontro com Jesus e somente nós é que veremos Jesus glorificados, né? Então é um encontro secreto, é nesse sentido. Agora, o arrebatamento ioiô aqui não tem nenhum fundamento, porque não há um texto na Bíblia sequer que mostre a igreja subindo ao encontro do Senhor nos ares e no momento seguinte, sem entrar no céu, descendo à terra. Não, a igreja tem que entrar no céu porque nós temos o tribunal de Cristo,
a Bíblia menciona, nós temos as bodas do Cordeiro, então tem que haver tempo, ainda que seja o tempo de Deus, mas tem que haver um tempo aí intervalar, né, entre o arrebatamento da igreja e a descida de Jesus à terra. E aí João viu a igreja no céu, João viu a igreja descendo com o Senhor, então tudo isso está muito claro na Bíblia, mas tem um intervalo. Mas voltando aqui para as trombetas, por que última trombeta? É importante dizer que em 1 Coríntios 15, o assunto principal é a ressurreição, mas Paulo contrasta várias coisas. Ele contrasta corrupção com incorruptibilidade, ele contrasta desonra com glória, ele contrasta fraqueza com poder, ele contrasta corpo natural com corpo espiritual, ele contrasta terreno com celestial, ele contrasta mortal com a imortalidade e ele contrasta primeiro Adão com o último Adão. Olha que interessante, isso aí lança luz sobre essa questão. Por quê? Primeiro Adão e último Adão. Não existem vários Adões para você ter um último Adão. Basta ter o primeiro. Então, primeiro Adão, último Adão. O último Adão é contrastado com o primeiro Adão. Isso lança luz sobre a última trombeta, porque pode ser, eu não vou afirmar peremptoriamente, porque Paulo não diz o porquê de chamar a trombeta do arrebatamento de última, mas pode ser que ele esteja estabelecendo um contraste da trombeta do arrebatamento, que põe fim à era da igreja, com a primeira trombeta que foi tocada. Ou seja, a última com a primeira. E qual é a primeira? Quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 19, nós encontramos a primeira trombeta. Nós não vamos ler porque é uma leitura um tanto quanto extensa, mas Êxodo 19, versículos 10 a 20, nós vemos uma trombeta que foi tocada para convocar Israel ao redor da base do Monte Sinai, para ali encontrar-se com o Senhor quando ele descesse do céu. Ela, portanto, está relacionada com a lei, enquanto que a última está relacionada com a graça. Então, se a primeira soou, vamos dizer assim, como maldição, pois seus tons terríveis, prolongados e altos, fizeram Israel tremer e temer, a última soará apenas como bênção, pois convocará os salvos para a imortalidade. Esta, então, é uma possibilidade dessa trombeta, a razão dela ser chamada de última. Há também, claro, uma ideia de que ela pode ser uma referência à festa das trombetas, porque Paulo poderia estar fazendo uma associação com as estações sagradas de Israel, que está lá em Levítico, capítulo 23, não é? Ali nós temos 7 festas, as festas da primavera, que são 4, e as festas do outono, que são mais 3. As festas da primavera são muito conhecidas, a Páscoa, que era no dia 14 de Nissan, não é? Depois você tinha no dia seguinte, já iniciava a festa dos pães asmos, que durava uma semana. No terceiro dia vinha a festa das primícias. E depois, no 50º dia, eram 50 dias de festas, vinha a festa do Pentecostes. Então, havia 4 festas no período da primavera. Aí havia um intervalo, porque no outono começava a outra temporada. Aí vinha, claro, a festa das trombetas, no primeiro dia lá, que abria, o mês que abria o ano civil, né? O ano civil, lá no caso, o calendário, era o 7º mês, né? Mas era o mês de Etanim, que era o primeiro mês do calendário civil, mas era o 7º mês, na verdade. Aí tinha 10 dias de purificação, porque no 10º dia era o chamado Yom Kippur, o dia do perdão, ou o dia da expiação, era uma sexta festa, e a 7ª festa era justamente a festa dos tabernáculos. Na festa das trombetas, várias trombetas eram tocadas e tal, e tinha uma última trombeta que era tocada de maneira prolongada, era considerada a última. Então, quando você lê 1 Coríntios 15, você percebe que Paulo, nos versículos 6 a 8, ele dá ênfase para a morte de Cristo, a ausência do pecado de sua oferta de sangue,
né? Que tem uma relação, claro, com a Páscoa e com os pães asmos. Você tem a ressurreição de Cristo, nos versículos 20 a 24, que tem uma relação com a festa das primícias, porque o próprio apóstolo Paulo diz que Cristo foi feito as primícias dos que dormem. E, portanto, nos versículos 51 a 52, fica até claro, fica fácil de entender que Paulo pode estar se referindo à festa das trombetas, em que várias trombetas eram tocadas, né? Lá na festa da trombeta, que era conhecida como Rosh Hashanah, né? Então era tocado o shofar de maneira prolongada também, que era considerado uma última trombeta. E uma última possibilidade é que era uma expressão familiar, uma expressão militar, porque os romanos também tocavam trombetas. No capítulo 14, versículo 8, Paulo já tinha feito uma comparação com trombetas, quando ele disse: se a trombeta der sinal incerto, quem se preparará para a guerra, para a batalha? Então, Paulo já tinha feito uma referência à trombeta no contexto militar. Então, ele poderia estar se referindo, por exemplo, a uma trombeta que quem lê um pouco sobre a história dos romanos e tal, sabe que havia, o Império Romano, por exemplo, havia uma trombeta chamada classicum, que era a trombeta que era tocada para que toda a população se reunisse para ouvir o imperador. Quando o imperador ia falar, tocava-se a trombeta chamada classicum. Então, era uma trombeta para um ajuntamento. Paulo pode estar também se referindo a isso, porque se o imperador tinha uma trombeta para reunir o povo, Jesus, que é o rei dos reis, né, será tocada uma trombeta também para reunir a igreja. Mas, irmão Ciro, por que não está falando tudo isso, querendo justificar com essa trombeta? Não é mais fácil associar lá com as trombetas do Apocalipse? Não, não é fácil e não é possível. Por isso que eu estou falando dessas possibilidades, né? Porque o que é impossível mesmo, e isso nós podemos afirmar de maneira peremptória, é você associar essa última trombeta com a sétima de Apocalipse. Não dá para você associar. Por quê? Porque essa trombeta lá de Apocalipse 11:15, quando ela é tocada, Jesus não vem. É apenas uma trombeta de anúncio. É uma trombeta que anuncia que o reino vai chegar. Mas Jesus não vem quando essa trombeta é tocada. Então não é a mesma trombeta. Também, a gente já tem dito aqui, e é só uma repetição, Paulo morreu cerca de 30 anos antes de João receber a revelação do Apocalipse. E a revelação do Apocalipse, especialmente essa última trombeta, é inédita, é exclusiva para João, tanto que no capítulo 10 ele come o livrinho. A Bíblia diz que ele come o livrinho. No capítulo 10, se você ler com atenção, isso passa despercebido para muita gente. O que significa comer o livrinho ali? Significa que ele recebeu uma nova revelação. Uma revelação novíssima, inédita, que era para ele profetizar. Por isso que ele comeu o livrinho e foi dito a ele que era para ele profetizar. O mesmo acontece no livro de Ezequiel, quando ele come o livrinho, o livro, né? E é dito a ele que ele tem que profetizar, porque ele recebeu, primeiro ele recebeu para depois transmitir, né? E a trombeta lá, só para finalizar, a trombeta do dia da vinda do Senhor, que está lá em Mateus 24, versículos 29 a 31, aquela trombeta não é a trombeta do arrebatamento também. Se a de Apocalipse 11:15 não é, porque Jesus não vem naquela trombeta, mas é apenas um anúncio de que o reino virá, porque logo depois daquela trombeta ainda vem mais juízos, e não a vinda de Jesus. Lá em Mateus 24, 29 a 31, a Bíblia diz que os anjos vão ajuntar os escolhidos. E está claríssimo que os escolhidos ali, a Bíblia explica, a própria Bíblia, são os israelitas. Por quê? Lá em Isaías 29, 13, está escrito: naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir. Então, tem a profecia relativa a Israel. Ah, irmão Ciro, mas diz que os anjos vão juntar
os escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade. Veja, 4 ventos tem a ver com o céu, extremidade do céu. Isso não pode se referir à terra. Pois é, se você ler com atenção o Antigo Testamento, você vai ver que extremidade dos céus é uma referência aos 4 pontos cardeais da terra. Veja que em Jeremias 49:36 está escrito o seguinte: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus e os espalharei na direção de todos os ventos. Quer dizer então que o povo foi espalhado para o céu? Não, na direção dos 4 ventos. Porque esse termo 4 ventos dos céus é uma referência aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Zacarias 2, versículo 6 também diz: fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei, note bem, vos espalhei pelos ventos do céu, diz o Senhor. Quer dizer que o povo foi espalhado pelo céu? Não. Na direção dos 4 ventos do céu, que é uma referência aí claramente aos 4 pontos cardeais. Então, respondendo objetivamente, que na verdade eu já me alonguei bastante nessa resposta, mas eu quero deixar aqui de maneira peremptória, embora não saibamos o significado exato de última trombeta em 1 Coríntios 15:52, porque Paulo não disse, mas os coríntios sabiam disso, né? Certamente, na minha maneira de ver, era uma expressão familiar, eles sabiam que última trombeta era um toque ali para o povo se reunir, porque é o que vai acontecer exatamente no arrebatamento. O povo de Deus vai ser reunido, vai haver a reunião, é a nossa reunião com ele. Mas o que eu posso afirmar de maneira peremptória é que a trombeta do arrebatamento não é a 7ª trombeta tocada por anjos, porque aquela última trombeta, Jesus não vem naquela última trombeta, é apenas um anúncio de que o reino virá, mas depois dela ainda tem 7 taças da ira de Deus. E eu posso afirmar biblicamente, de maneira peremptória, que essa última trombeta do arrebatamento, a trombeta de Deus, também não é a trombeta da vinda de Jesus à terra, porque aquela trombeta, conforme a profecia de Isaías, capítulo 27, é a trombeta para reunir o remanescente israelita com a ajuda de anjos. Os anjos vão entrar em ação e Deus vai reunir os escolhidos, ou seja, o remanescente israelita, para ingressar no milênio, porque o povo de Israel, do ponto de vista natural, vai ser o povo protagonista do milênio. Claro, a igreja também vai estar com Cristo já glorificada, mas do ponto de vista natural, o povo protagonista é o povo de Israel. Então perceba que na vinda de Jesus à terra, no momento que ele estiver vindo, a terra não tem ressurreição. Então, você não pode também achar que a ressurreição do arrebatamento é a mesma ressurreição lá de Apocalipse 20. A ressurreição do arrebatamento é dos mortos em Cristo, que são salvos de todas as épocas, que vão ressuscitar enquanto Jesus ainda está nos ares, porque a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e irão ao encontro do Senhor nos ares. Lá em Apocalipse 20, ali são mortos em Cristo também, mas não são os mesmos. São aqueles que terão morrido por ocasião do período tribulacional, são os mártires do período tribulacional. Eles vão ressuscitar antes de Jesus instaurar o milênio. Porque quando Jesus começar o milênio, todos os salvos já estão glorificados, ali, os salvos glorificados, digo que já os mortos em Cristo vão ressuscitar também, os mártires, e vão ingressar junto com o Senhor no milênio, conforme a promessa que Jesus fez. Claro, haverá povos naturais também que vão participar do milênio, mas no que tange a igreja glorificada, esses mártires do período tribulacional, eles também ressuscitam, e está implícito, a Bíblia explica, a própria Bíblia, que eles vão ser glorificados também, porque eles vão reinar com Cristo, assim como a igreja vai reinar, eles também, que estavam já lá no paraíso, né, os seus debaixo do altar de Deus,
a parte espiritual, a parte imaterial, mais precisamente, porque os corpos ainda estarão na sepultura, quando Jesus estiver na terra, esses mortos em Cristo também, porque os mártires do período tribulacional também serão mortos em Cristo, eles vão ressuscitar. Mas veja que é outra ressurreição. Alguém pergunta, então, isso aí não bate? Porque a Bíblia diz que só tem 2 ressurreições. Pois é, você tem que entender que o termo primeira ressurreição não é, na verdade, uma referência a um evento. É, na verdade, uma referência a um tipo, a uma modalidade de ressurreição, que é a ressurreição da vida, que foi inaugurada pelo próprio Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 20 a 23, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo a sua vinda. Ou seja, Cristo lá no primeiro século, ele já inaugurou a primeira ressurreição, a ressurreição da vida, que vai ter a continuação no arrebatamento da igreja, também ali os mártires do período tribulacional vão ressuscitar, as 2 testemunhas que vão morrer e vão ressuscitar também fazem parte dessa primeira ressurreição, e assim por diante, os 144 mil, está implícito que eles vão morrer e vão ressuscitar. Então, nós temos aí etapas de uma mesma modalidade de ressurreição. Mas eu dei essa explicação sobre a ressurreição porque consta da pergunta do nosso irmão, só que a pergunta do nosso irmão associa a ressurreição a Mateus 24, 39, 29 a 31. E foi lido aí que não tem ressurreição. Porque na vinda de Jesus à terra não vai acontecer nenhuma ressurreição. E aí já está uma diferença fundamental entre o arrebatamento e a vinda de Jesus à terra. Porque muitos gostam de associar Mateus 24, 29 a 31 com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, com base em semelhanças. Tem nuvens, tem anjo, se bem que em 1 Tessalonicenses não fala de anjos, fala apenas da voz do arcanjo, mas não diz que vai ter anjos para reunir os escolhidos dos 4 cantos da terra. Não, diz que iremos ao encontro dos fornosários. Então, já não bate aí. Tem trombeta, mas já falamos aqui que não é a mesma trombeta. São trombetas diferentes. Uma é para reunir, de fato, a igreja, a outra é para reunir o povo de Israel, e não é arrebatamento. É uma reunião para o milênio. Não é uma reunião para subir ao céu, não é uma trasladação, como é o caso do arrebatamento. O arrebatamento é uma trasladação. Agora veja, diz que depois da aflição daqueles dias. Então, está claro que é uma vinda pós-tribulacional, porque aqui Jesus está falando justamente da grande tribulação. Então, aqui não é o arrebatamento, é a vinda de Jesus à terra, não é? Então, é claramente uma referência à fase final da grande tribulação, quando Deus derramar as 7 taças da sua ira sobre a terra. O versículo 30 diz que todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, não é uma referência ao arrebatamento, porque não há qualquer menção à trasladação dos salvos. E Jesus diz que quando ele vier para a sua igreja, ele disse, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, haverá uma trasladação, a igreja precisa entrar no céu, porque a casa do Pai, o Pai é o Pai Celestial, é o céu. Jesus foi claro ao dizer, né? Jesus disse, Pai nosso que estás nos céus. Jesus se referia ao Pai como Pai Celestial. Então a casa do Pai, os irmãos pós-tribulacionistas tentam aí dizer, porque quando a Bíblia depõe contra eles, eles começam a criar teorias. E uma delas é que a casa do Pai não é o céu. Não, Jesus está falando do templo. Veja, quer dizer que Jesus foi preparar morada lá no templo. Porque ele disse, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quer dizer que a casa do Pai é o templo. Não, a casa do Pai é o céu. Então, nós temos que ter cuidado com esse tipo de interpretação que tenta amoldar a Bíblia a uma teoria. E o versículo 31 fala lá do ajuntamento do remanescente israelita, como eu já citei, para o milênio, né? Porque os escolhidos serão reunidos os 4 pontos cardeais da terra. O irmão, então, cita o arrebatamento secreto, né? Porque se esse texto, o versículo 30, diz que todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, como que pode ser secreto?
Primeiro você tem que entender que esse texto não está falando do arrebatamento. Então, por aí não cabe nem a comparação. Então, Mateus 24:30 não se refere ao arrebatamento da igreja, sim à descida de Jesus à terra. E como eu já falei, não tem nenhum fundamento bíblico para o arrebatamento ioiô. Desculpe eu usar esse termo jocoso, fazendo até um gracejo, mas como muita gente, infelizmente, hoje em dia, que lida com escatologia, não consegue também construir uma argumentação sem debochar da posição pré-tribulacionista, então eu agora comecei a usar também um pouco de sarcasmo, um pouquinho até de deboche, porque o arrebatamento ioiô não tem nenhuma base bíblica. Não tem um versículo sequer que mostre a igreja subindo ao céu, ao encontro nos ares, e sem entrar no céu, no momento seguinte já desça com ele. É um ioiô. Aí alguém diz, não, mas o pré-tribulacionista também fala de ioiô, porque uma hora a igreja vai ter que descer. Não, aí não é efeito ioiô, porque o ioiô sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Não é com um intervalo, né, de 7 anos, por exemplo. Então não pode ser chamado de arrebatamento ioiô a posição pré-tribulacionista. Infelizmente, a posição pós-tribulacionista, sim, porque a igreja sobe e já tem que descer. Então isso não tem fundamento. Então a igreja precisa estar um tempo no céu, porque ela vai ser galardoada. Haverá as bodas do Cordeiro. Agora, quem critica o arrebatamento secreto, eu sei que não são todos os pré-tribulacionistas que usam esse termo, mas eu tenho conversado com alguns colegas, alguns amigos pré-tribulacionistas que não são da Assembleia de Deus, e eles têm entendido a nossa posição. Porque quem usa esse termo, arrebatamento secreto, é a Assembleia de Deus. Inclusive consta da nossa declaração de fé. E muito tempo antes do filme Deixados para Trás, que é da década de 90, não é? O mestre Antônio Gilberto já tinha escrito no livro dele, da década de 80, o Calendário da Profecia. Outros autores, Eurico Bergstein, os pregadores lá da década de 60, 70, já usavam esse termo. Mas o que se quer dizer com arrebatamento secreto? Não quer se dizer que as pessoas não vão ver. Claro que vai ser muito rápido, né? Porque a Bíblia usa o termo lá no grego, é átomos. 1 Coríntios 15:51 é átomos. É muito rápido, num abrir e fechar de olhos, diz na língua portuguesa. Ou seja, mas se você estiver conversando com uma pessoa, claro, você está olhando para a pessoa no momento do arrebatamento, você vai ver que ela desapareceu. Ainda que seja num abrir e fechar de olhos, você fechou o olho, quando você abriu, a pessoa sumiu, você vai perceber que a pessoa sumiu. Então é claro que o caráter secreto não é isso, não diz respeito a isso. Diz respeito a quê? Diz respeito ao fato de que somente a igreja vai discernir o que está acontecendo. Alguém diz, como é que o arrebatamento pode ser secreto? Se Paulo diz que vai ter o som da trombeta, a trombeta de Deus, vai ter alarido, vai ter voz do arcanjo, vai ser um evento barulhento. Pois é, mas a pergunta que eu faço é, barulhento para quem? Para quem? Quem vai discernir o barulho? Quem vai discernir o som da trombeta? Não é para todos discernirem. Jesus falou com Paulo, Paulo estava acompanhado de uma comitiva, mas diz a Bíblia que o pessoal não ouviu o que Jesus falou com Paulo. O pessoal viu ali um clarão, mas não conseguiu ver quem estava falando com Paulo. Quando também lá em João capítulo 12, versículo 28, adiante, Jesus disse, Pai, glorifica o teu nome. E aí veio a resposta do céu, Deus Pai falando com o Filho, já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Mas quando veio essa resposta, a multidão ouviu ali aquele barulho e a multidão se dividiu. Uns diziam, é um trovão. Outros diziam, não, é um anjo. Mas ninguém sabia exatamente o que era. Só Jesus discerniu que era a voz do Pai. Jesus, quando ressuscitou, ele ficou no espaço de 40 dias entre seus discípulos, aparecendo, desaparecendo, aparecia no lugar, desaparecia, aparecia em outro, entrava no meio deles, falava com eles, dava ordem. O mundo não tomou conhecimento, foi secreto. Jesus, quando foi assunto aos céus,
ainda que Jesus não foi arrebatado, tem gente por aí dizendo que Jesus foi arrebatado. Não, arrebatamento é um rapto, é algo rápido, com violência, raptar, é um rapto, é algo muito rápido, é um arrebatamento. Jesus, ele subiu lentamente, só que quem viu foi somente a igreja nascente, porque foi também um evento secreto. Eu creio que isso lança a luz para você entender o que é um arrebatamento secreto. O sentido é esse, não é público. Porque a vinda de Jesus à terra será pública. Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. E de acordo com Zacarias 12:10, é uma referência ao povo de Israel. Né? Mas todos verão o Senhor, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Por isso que aqui diz também o versículo 30, que todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É a vinda de Jesus à terra, não é o arrebatamento. Porque no arrebatamento, Jesus não vai descer na terra. Nós é que iremos ao encontro do Senhor nos ares. E só a igreja vai ver Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Diz que o Senhor vem e ele aparecerá para aqueles que o esperam para a salvação. Não são todos, mas somente os que o esperam para a salvação. Então, quando se fala de um arrebatamento secreto, é secreto porque o mundo não vai tomar conhecimento, o mundo não vai discernir. O mundo, alguém poderá até ver que o crente sumiu, porque vai ser no abrir e fechar de olhos, fechou o olho, abriu, cadê? Fulano estava aqui agora, desapareceu. Onde está o motorista? Onde está a pessoa aqui, o piloto do avião desapareceu? Meu Deus, o que aconteceu com ele? Claro, as pessoas vão saber. É bem verdade que aqueles que ficarem, os desviados, eles vão, claro, eles vão se lembrar, eles vão dizer, não, isso foi arrebatamento. Só que vai haver várias teorias, o anticristo vai estar aí também para enganar muita gente. O anticristo e seus emissários. Já existe o espírito do anticristo nesse mundo, e claro, alguém vai dizer, não, isso aí foi, eles foram abduzidos, não, isso aí aconteceu alguma coisa diferente e tal, é um fenômeno tal, e é de outro planeta. Ninguém vai querer admitir, as pessoas do mundo, o espírito do anticristo vai estar nesse mundo, claro, vai querer convencer as pessoas de que aconteceu outra coisa. Mas ninguém vai de fato discernir, ninguém a não ser a igreja, vai discernir o toque da trombeta, aqueles outros barulhos, e tal, e somente a igreja verá Jesus, somente a igreja vai encontrar com Jesus, ouvir a voz de Jesus, porque é um evento secreto. Mas a chave aí, para responder a pergunta do nosso irmão, é que Mateus 24, 29 a 31, não tem nada que ver com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, porque são eventos diferentes. Não confunda o arrebatamento da igreja com a vinda de Jesus, porque senão você vai abraçar algo que é antibíblico, que é o arrebatamento ioiô, não é? Que a igreja sobe e sem entrar no céu ela já tem que descer imediatamente. E, de acordo com a Bíblia, a igreja tem que entrar no céu, porque ela vai ser galardoada e tem que participar também das bodas do Cordeiro, porque João viu a igreja no céu. Apocalipse capítulos 4 e 5, a igreja representada pelos 24 anciãos, e também no capítulo 19, aquele exército vestido de linho fino. E a Bíblia diz que o linho fino, o linho finíssimo, são as justiças dos santos. Então, claro está que a igreja estará no céu e aquele exército vai acompanhar Jesus quando ele for descer na terra. Ele vai pisar lá no Monte das Oliveiras e a igreja vai acompanhá-lo, como também Judas diz, né? Que o Senhor vem com todos os seus santos, né? Na sua segunda vinda, na sua vinda à terra.